Pronto. Então, referentes à última aula, nós estudamos a parte de radiação. Vimos o que era a radiação alfa, o que era a radiação beta, vimos o que era a radiação gama. E aí a gente começou a ver que a radiação alfa, ela era 2 prótons, 2 nêutrons. Vimos que a radiação beta era um elétron que saía do núcleo. Ou seja, acontece que esses elementos que a gente conhece, né, como o próton, o elétron e o nêutron, eles não são elementos indivisíveis. São elementos que podem ser divididos. Então, só para a gente ter uma noção básica, né, inicialmente a gente tinha, vamos entrar um pouquinho em química, né? Inicialmente a gente tinha o conceito de átomo, ou seja, qual é a definição de um átomo? O átomo, ele nada mais é do que uma partícula indivisível. Então eles acreditavam no seguinte: se você pegasse um objeto e fosse cortar ele, tipo, sei lá, uma madeira, né, uma barra de chocolate, e aí você fosse cortar essa barra de chocolate, você fosse cortando cada vez pedaços menores. Então cada vez você vai cortando em pedaços menores. Então o que você iria achar? Você iria achar exatamente uma partícula que ela seria indivisível. Então esse é o primeiro conceito que a gente tem do átomo. Então a definição de átomo, né? Átomo significa partícula indivisível. Então, existem vários modelos matemáticos, vários modelos químicos, no caso, que mostram aí essa trajetória do átomo, que eu imagino que você já deve ter estudado, né? E deve estar estudando aí com os professores de química. Então, só para a gente relembrar, inicialmente acreditava-se que o átomo era indivisível, que ele era uma partícula só. Só que o que acontece? Se verificou, através de experimentos, né, como os experimentos de Thomson, de Rutherford, que o átomo ele poderia ser dividido em outras partículas. Então o átomo ele poderia ser dividido em outras partículas, que dariam origem aí aos nossos prótons, elétrons e os nossos nêutrons. Então até muito tempo se acreditava que que o átomo fosse só essas combinações de prótons, elétrons e nêutrons, só existissem eles. Só que hoje em dia a gente sabe que não é verdade. Existe uma gama de outros elementos que constituem os prótons, elétrons e nêutrons. Ou seja, eu consigo quebrar e dividir os prótons, elétrons e nêutrons. Então, no caso, o elétron ele é uma partícula fundamental. Então, o que é uma partícula fundamental? É uma partícula que ela é primordial. Então, se ela é uma partícula primordial, então deixa eu botar aqui. Então, tanto o próton quanto o nêutron, eles são partículas que podem ser divididas em pedaços menores. Então, pensa como se fosse tipo um quebra-cabeça. Você pegou esse cara, quebrou ele, né? E aí você consegue formar outros. Através desse rearranjo, você consegue ali formar outros. E aí as partículas fundamentais, o que a gente chama de partículas fundamentais, são partículas que elas são as partículas primordiais, ou seja, elas são responsáveis por propriedades muito importantes, né? Muito importante, que é o que a gente tem. Então,
botar do nosso sistema, da física. Então, quem são essas partículas? O modelo padrão, que é o que até onde a gente conhece, é dado por esses caras aqui, ó. É bastante gente. Mas em resumo, ele pode ser determinado pelo bóson de Higgs. Esse aqui eu não sei se vocês viram que em 2014 houve uma festa porque eles conseguiram provar, em 2012, conseguiram provar a existência dele, conseguiram fazer experimento e provar que ele existia. Saiu no jornal, saiu durante muito tempo. Vocês lembram disso? Marina, Ana? Lembram de algo do tipo? Não? Então, o que acontece? O bóson de Higgs ele é responsável por dar massa às partículas. Então pensa comigo, vamos pensar talvez da seguinte forma. Imagina que eu tenho um corpo. Deixa eu ver aqui. Imagina como se fosse uma pessoa viajando, certo? Essa pessoa ela tem uma velocidade, ela tem uma massa, ela tem um momento, ou seja, ela tem várias e várias propriedades. Então, quando esse cara está andando, na verdade eu estou dizendo que ele é um pacote de onda. Ou seja, é como se nele tivessem várias informações. Mas aonde vão estar armazenadas essas informações? Essas informações vão estar armazenadas em vários componentes, várias partículas fundamentais. Então, cada partícula fundamental ela é responsável por armazenar uma informação. Então, deixa eu ver se eu acho aqui. Não estou achando. Mas a ideia é a seguinte. Então imagina aqui, ó. Então é como se fosse o seguinte, é como se você andasse com uma agenda e aí nessa agenda tivesse todas as suas informações, tudo que você fez, né? Ou seja, quando, não sei se vocês já viram algum dos vídeos meus do Algodu, quando eu clico numa informação, ele me dá uma tabela com várias coisas, né, que tem de informação desse cara. E aí a ideia é exatamente essa, ou seja, cada informação daquela representa uma partícula fundamental. Só que assim, essas partículas fundamentais, elas não aparecem assim, não são fáceis de aparecer. Então elas demandam um pouquinho de tempo, né? São um pouco mais difíceis de aparecer, porque geralmente elas aparecem quando se tem um nível de energia muito extremo. Então, vamos imaginar aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Não. Aqui, ó. Então imagina como se fosse isso aqui, ó. Nesse quadradinho que eu tirei ali do Algodu, existem várias informações, ó. Então eu tenho informação de área, de massa, momento, torque, velocidade, energia, tudo mais. Então, todas essas informações elas ficam atribuladas, são responsáveis por partículas fundamentais. Então existe uma partícula que é ela que vai ser responsável por te dar massa, que é o bóson de Higgs. Existe uma partícula que é ela que é responsável por te dar velocidade. Ou seja, cada uma delas é responsável por uma coisa. Então, dentre as partículas a gente tem esses caras aqui, ó, que é o que a gente chama de modelo padrão.
Então o bóson de Higgs, ele é um cara, né, a gente está lidando com física quântica. Então, tipo assim, como que eu vou observar esse cara? Através de muito experimento. Existem níveis de energia que eu consigo atingir, né, que tem que ser muito alto. Então não é algo fácil que eu vou ver, vou esbarrar, né, andando na rua. Então por isso que são modelos que são propostos e para serem testados, né, demoram muito tempo. Né, isso a gente já discutiu. O universo é infinito? Como que eu posso dizer se o universo é infinito se eu nunca cheguei além desse infinito? Então fica na teoria, né? Difícil de provar. Então, só para a gente ter uma ideia, o bóson de Higgs é ele que é responsável por dar massa aos corpos. Então, o fato de um corpo pesar 5 kg, 10, 20, 30, 40, se deve a essa partícula que gera esse cara. O fóton, ele é responsável pela luz. Então, qualquer transmissão de luz, quando você liga a luz, quem está gerando essa luz, ou seja, quem está se movimentando, é o fóton. Existe o gluon. O gluon, ele tem uma capacidade, ele funciona como se fosse uma cola. Ou seja, ele une essas outras partículas. Né? Então deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ó. Essa aqui não tá boa, mas eu acho que vai ser a melhor. Então só pra gente ter uma ideia aqui, ó, pelo menos. Imagina aqui o seguinte. Eu vou ter exatamente isso aqui, ó. O átomo, ele é composto de próton, elétron e nêutron. Só que o nêutron e o próton são compostos de caras pequenininhos. O gluon não dá para ver, mas o gluon, deixa eu ver se aqui se eu consigo formatar a imagem. Assim não vou ver. Mas o gluon é o negocinho amarelo que está aqui, ó. Não sei se vocês... Não, muito menos. Não vai dar pra ver. O gluon, ele é exatamente... Não, sem efeito. Esse negocinho amarelo aqui, ó, que conecta essa bolinha laranja com essa bolinha verde. Ele funciona como se fosse uma cola. É ele que mantém esses caras unidos, né, para poder gerar lá a minha partícula. E aí eu tenho o quark, que é exatamente... Aqui, ó, tem vários tipos de quarks que eles são responsáveis aqui, ó. Quarks mais pesados têm massa e semelhança de um átomo. Esse quark, ele atua na corrente neutra. Ó, esse aqui ajuda no decaimento dos átomos. Esse aqui explica a violação do decaimento. Esse aqui compõe o próton e o nêutron. Esse tem um tempo de desintegração maior do que o comum. Ou seja, cada um dos quarks, eles vão funcionar de uma forma relacionada à carga elétrica. Então, o fato de eu ter um nêutron aqui, ó, é que eu vou ter que esses caras aqui vão se anular. Então, se eu não me engano, eu acho que é meio e o outro vale 1. Então vai ficar tipo meio menos meio, então dá menos 1, com mais 1, então aqui dá 0. Então a carga do nêutron, ela é 0. Já desse cara aqui vai ser meio mais meio, aí vai dar 1, não, aqui vai dar menos meio, 1 mais 1. Né, eu vou pegar o valor aqui da carga dos quarks. Deixa eu ver, aqui, ó. Agora ficou melhor. Ó, o nêutron e o próton, eles são exatamente isso aqui, ó. Eles são formados por esses caras aqui, ó. Esses caras são todos os quarks. E essa molinha é o gluon. Então o gluon,
É exatamente essa cola que une um no outro. E aí a gente tem um up, outro up e um down. Né? Esse up e down apresentam valores diferenciados. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Perfeito. Esse aqui é melhor ainda. Ó, pra gente ter uma ideia das cargas. Então, ó, a carga de um próton, ela vai ser composta, deixa eu até diminuir aqui. A carga de um próton, ela vai ser composta de dois elementos, up, para cima, e eles representam 2/3. Então, quando eu somo 2/3 mais 2/3, eu vou ter 4/3. E ele vai ser composto de um down. Um down é menos 1/3. Então, quando eu somo esse cara aqui, 4/3 menos 1/3, 3/3, ou seja, minha carga é mais zero. Já quando eu tenho nêutron, um é 2/3 e os outros dois são menos 1/3. Quando eu somo a carga dos dois, eu vou ter que esse cara ele é zero. Então ele vai se anular. Então a explicação da carga elétrica, né, por que o próton tem uma carga positiva e o nêutron não tem carga, se deve exatamente a esses caras menores que compõem o próton e o nêutron, que são exatamente esses modelos fundamentais. Então os quarks são responsáveis pelas cargas. Esses caras aqui, o bóson, eles são responsáveis, ó, em essência na reação nuclear, como a do Sol, eletricamente neutro, ele é sua própria antimatéria. Cada um deles tem uma função diferenciada. E a gente tem aqui, ó, os outros. Então a gente tem o elemento tal, que está aqui, ó, a primeira partícula da terceira geração ser descoberta, o muon, semelhante ao elétron, porém com uma massa muito maior, o próprio elétron. Então o elétron, ele é uma partícula fundamental, né? A gente tem o neutrino tal, o neutrino muon, o neutrino elétron, que são caras que acompanham, né, em si. E aí exatamente quando a gente tem aquela parte da radiação, deixa eu mostrar aqui. A gente tem exatamente isso aqui. Cadê? Vai ter que ser isso. Então, aqui, ó. Então, na radiação beta, a gente tem exatamente esse efeito. Ó, a gente tem que o nêutron, quando ele sai do núcleo, ele se transforma no próton, ele libera um elétron e ele libera outra partícula. Exatamente porque esse nêutron ele é composto aqui, ó, de 3 caras. E aí acontece o que? Esses 3 caras vão se recombinar e nesse processo eu vou ter ali a liberação do meu modelo padrão. Então essas aqui são são os principais do meu modelo padrão. Tem até uma outra foto aqui, ó, que ele mostra mais ou menos a carga de cada um deles, ó. Eu tenho a carga aqui em cima, eu tenho a massa nesse canto, eu tenho o spin. O que é o spin? Se ele está girando para cima ou ele está girando para baixo. Pensa no peão,
né? Aquele peão de brincar que você gira. Então, se ele gira num sentido, ele considera para cima. Se ele gira no outro sentido, ele considera para baixo. Então, mais um menos um é exatamente esse fator. E aí a gente vai ter esses caras. Então, por exemplo, todas as forças e interações, tudo se deve a essas partículas fundamentais. E aí a gente entra no conceito, né, por exemplo, a gravidade. Né? Como que existe a gravidade? Existe uma partícula que é responsável pela gravidade, que a gente chama de graviton. A luz, existe uma partícula que é responsável pela luz, fóton. Eletricidade, existe uma partícula que é responsável pela eletricidade, elétron. Então, todos esses caras, eles são partículas fundamentais. Eles vêm de um modelo fundamental. E aí, a gente entra no conceito de que, um pouquinho da física, que a gente tem a matéria e a antimatéria. Não sei se vocês já viram falar, já deve ter ouvido falar em filme, a relação de matéria e antimatéria. Qual é a ideia da matéria e antimatéria? A matéria e antimatéria nada mais é do que o oposto da matéria. Então pensa lá, eu tenho um cara que ele é positivo, pensa, eu tenho o herói, o oposto do herói vai ser o vilão. Então a ideia é exatamente essa. Ou seja, eu tenho um núcleo composto de um próton e um elétron, que é um hidrogênio, e eu vou ter exatamente o contrário dele, que é um antipróton, ou seja, esses caras são opostos, e eu vou ter o elétron, ele tem uma carga negativa, o pósitron, ele tem uma carga positiva, ou seja, ele é exatamente o oposto desse cara. E aí ele vai ser um anti-hidrogênio. E a ideia é exatamente essa, ou seja, quando houve a formação lá do universo, né, no início não se existia nada, só para a gente poder ter uma noção. Vou botar até aqui como antes. Inicialmente no universo, o que a gente conhece pelo universo, né? Nosso famoso Big Bang. No início foi liberada uma energia, e essa energia ela era muito alta, né? Então, por ser uma energia muito alta barra temperatura muito alta, né? Como existia uma temperatura muito alta, basicamente você não conseguia formar nenhum átomo, né? Nesse caso, a energia ela começou a se condensar, e essa energia se condensando se transformou em matéria. Exatamente para aquela equação E igual a mc ao quadrado do Einstein. Só que nesse processo que foi criando-se matéria, criou a matéria e a antimatéria. Então eles ficavam se destruindo nesse processo. Só que por algum motivo que os cientistas não sabem até hoje, a matéria venceu. Ou seja, por algum motivo essa antimatéria acabou declinando, né? E a ideia é exatamente o que? Se você tiver você e um anti-você, e um entrar em contato com o outro, o que vai acontecer? Vocês vão se aniquilar e virar energia pura. A ideia de matéria e antimatéria é exatamente esse conceito. E aí, deixa eu ver se eu acho uma fotinha aqui, só escrever.
Então a ideia que da matéria e antimatéria é que, por algum motivo que não se sabe, ela diminuiu a antimatéria e a matéria prevaleceu. Tanto que, se a proporção ficasse junta até hoje, né, não ia existir nada no universo, porque não ia conseguir se formar nada. Exatamente porque ela ia ficar destruindo e criando, destruindo e criando, destruindo e criando. Né? Ou seja, pega a matéria e a antimatéria, as duas se tocam, elas destroem, viram energia, a energia vira matéria de novo. E aí a gente fica nesse ciclo sem fim. Então, por algum motivo, a gente sabe que a antimatéria começou a diminuir, né? E aí a matéria começou a prevalecer. Então, aqui, ó, acho que vai ser esse aqui, ó. Tá em inglês, mas acho que pela imagem não vai ter problema para vocês identificarem. Então, deixa eu botar aqui no meio. Então imagina, a ideia é exatamente igual essa aqui. Espera aí, cachorro está começando a latir. Então a gente tem aqui, ó, quando o próton e o antipróton se tocam, eu vou ter a liberação de energia. E a ideia é o quê? Quando essa energia se encontra, eu tenho a liberação da matéria e antimatéria. Então, para toda matéria, eu sempre vou ter a antimatéria. E aí, qual é a ideia, né, de para onde foi toda essa antimatéria? Provavelmente essa matéria ela se transformou na matéria escura. Isso a gente sabe que ela existe. Por que a gente sabe que ela existe? Pelo seguinte fato. Aqui, ó. Porque se a gente fizer uma análise, se a gente pegar, por exemplo, e calcular matematicamente a força gravitacional, todas as fórmulas com que a gente conhece, o cálculo não bate. Ou seja, o cálculo ele não fecha. Então, para que a Lua gire em torno da Terra, a Terra ela tem que ter 3 vezes o tamanho dela. E isso não está acontecendo. Então existe alguma força ou alguma massa escura, massa misteriosa, que está dando mais peso para o nosso planeta, para poder aumentar essa força gravitacional. E o que a gente acredita é exatamente que seja matéria escura. Tanto que, se a gente for analisar sobre o nosso universo, né, a matéria escura é escura porque a gente não conhece. Assim como eu falei do raio-x, né? Por que era raio-x? Porque x, na matemática, é uma variável que a gente não conhece. Então, se a gente for olhar aqui a matéria escura, a gente não sabe o que é matéria escura, muito menos energia escura, mas a gente sabe que o universo ele corresponde a 70% dessa matéria escura. Quer dizer, 70% dessa energia escura e da matéria escura. Nós representamos só 4% do universo. Ou seja, 4% é o que a gente vê, o que a gente enxerga, o que a gente conhece. Então imagina, o universo já é do tamanho que a gente conhece, já é colossal. Isso é o que a gente conhece, está vendo. Agora, repara que isso tudo representa só 4% do que realmente é o nosso universo. Ou seja, é bizarro, né? É surreal a análise sobre isso, né? Então, a matéria escura
ela está aí no nosso sistema. Energia escura até então não se sabe o que é. Há várias especulações que seja antimatéria, que ela possa ter se acumulado, né? Mas em teoria ela é, né, há vários estudos sobre ela. Deixa eu ver, estou tentando achar uma foto. Mas acho que eu não vou achar. É nada que se assemelhe, infelizmente. Alguma pergunta, alguma dúvida, gente? Marina, Ana. Eu realmente não tô achando. Tá difícil a matéria? Tá puxado? Eu acho que eu tô tentando ir o mais suave possível. Assim, tô rápido, mas eu tô indo bem suave. Não tô puxando muito pra matemática. Não, não. Então eu realmente não tô achando. Deixa eu ver, acho que talvez eu ache alguma fotinha aqui. Mas a ideia é exatamente isso. Então matéria escura e energia escura, elas fazem parte do universo. Interessante, né? Tem muita coisa que a gente não conhece, né? Muita coisa. Então são várias perguntas que a gente vem tentando responder aí há séculos. Né? Até a confirmação de todas essas partículas, por exemplo, essa partícula aqui, ó, né? Ela se acreditava, se foi postulada em 1800, 1980, por aí, por Higgs. E só foi confirmada em 2012. Ou seja, demorou-se muito tempo, quase 40, 50, 60 anos, sei lá quanto demorou, para poder se fazer o teste. Porque ele só poderia ser manifestado com uma energia totalmente absurda. Tanto que quando houve a descoberta, o Higgs, por incrível que pareça, ele estava vivo, ou seja, ele criou a teoria e ele conseguiu estar vivo para poder ver o experimento, né, se tornando realidade. E ele ganhou o prêmio Nobel devido a isso. Né? Então, cada uma dessas partículas tem uma informação muito importante. Ainda estão tentando se descobrir, né? Até o próprio graviton, que não está aparecendo aqui, mas é uma partícula excepcional, né? Porque a gente sabe que o graviton ela é uma partícula elementar hipotética que seria responsável por transmitir a força gravitacional. Então, a princípio, ela não está naquela tabelinha porque ainda não foi confirmada a existência dela. Mas acredita que se existe uma partícula que carrega essa gravidade. Só que há várias teorias que, por exemplo, digamos que aqui a gente está no nosso sistema. Digamos que a Terra está girando em torno do Sol. E aí, a Terra está girando em torno do Sol, né? Isso é verdade. Mas digamos que eu pego o Sol de um tempo e eu sumo com ele, tiro ele. No momento em que eu tiro ele, a gente vai ter o quê? A Terra ela vai sentir instantaneamente que o Sol saiu dali. Ou seja, a Terra ela não vai ficar girando em torno do Sol, porque o Sol não está mais lá, então ela vai andar em linha reta. Só que se a gente for pensar, para a luz do Sol chegar na Terra, demora-se 8 minutos. Então, pela teoria, a Terra continuaria orbitando durante 8 minutos
até chegar a informação que o Sol não estaria mais lá. Ou seja, é como se você tivesse um delay da informação. A pessoa saiu, mas você não viu. Você vai demorar um tempo até enxergar ela. Né? Imagina, você está fazendo uma curva e, sei lá, tem um caminhão vindo na outra direção. Né? Então é como se antes de você entrar na curva, você já soubesse que tem um caminhão lá, sendo que você não está vendo nada. Né? A ideia é mais ou menos essa. Então, por teoria, o graviton ele teria uma velocidade superior à velocidade da luz. O que em tese isso é impossível. Mas aí são várias e várias teorias, né, que acho que já se comprovou esse conceito, para poder tentar verificar como que isso poderia estar entrelaçado. Então é um negócio muito, muito complexo. Né? Existe a série Cosmos, que é algo excepcional, que fala todo sobre essa parte. Né? Ele fala desde a formação de estrelas, mas como a gente viu, né, eu saí de um conceito de partícula de átomo e em 2 segundos eu já estava falando do universo inteiro. Então são coisas que estão atreladas. Não tem como você falar de estrelas sem falar de átomos. Né? São coisas da física que são bem amarradas. Então, por teoria, a gente termina por aqui. E aí a gente termina, se não me engano, esse conceito e a gente parte para outro na próxima aula. Tudo bem, gente? Então, a gente termina por aqui. Dúvidas? Dá uma olhada. O importante é entender.